Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do nosso programa de hoje é sobre educação. Professor Ladislau, eu perguntei ao senhor no último bloco, o senhor acredita que falta dinamismo na prática escolar? Bom, Eduardo, eu vejo que com todos esses problemas que eu falei, nós ficaríamos aqui por vários programas falando dos problemas. Então, eu penso que além da necessidade dos professores se envolverem com a luta por políticas públicas para a educação, sabemos que isso é difícil também, porque a organização e o sistema educacional, ele faz com que os professores se isolem e não acreditem também na prática coletiva e na luta. Mas eu não sou daquele tipo de educador pessimista. Eu acredito que a sala de aula ainda é um local muito propício para alguma transformação. Perfeito. Que seja uma transformação pontual, mas já é um início. E falando de sala de aula, eu tenho que falar sobre relação professor-aluno. O professor, por mais que esteja desvalorizado, por mais que enfrente aí uma dificuldade enorme na sociedade como um todo, o professor ele ainda tem a possibilidade de estabelecer um bom contrato pedagógico com seus alunos, ele ainda pode reverter muitas situações e dificuldades. Quando você fala do dinamismo, o que acontece muitas vezes é que diante dos diversos problemas que incidem na escola, os professores acabam sendo seduzidos pelo autoritarismo, que tem uma relação com a posição que eles ocupam na sala de aula, que ainda é uma posição de poder, e isso não é negativo, porque a partir do momento que o professor tem iniciação num campo de estudos, ele pode sim estabelecer uma relação desigual com seus alunos, mas ele deve utilizar do quê? Da autoridade. Professor, mas só te interrompendo, essa autoridade não acaba transmitindo medo ao aluno? Porque muitas vezes isso acontece, né? Então, é que paradoxalmente a autoridade ela está muito próxima do autoritarismo. Quando eu digo autoridade, é o professor estabelecer uma disciplina, mas uma disciplina constitutiva, ou seja, uma disciplina mais atrelada ao método. Mas nem sempre na prática isso funciona. Nem sempre na prática isso funciona, porque muitas vezes os professores apelam para o autoritarismo e evitam a contrapartida, silenciam os alunos porque é mais fácil. Agora eu quero deixar bem claro, não devemos culpar os professores, porque os professores também são atravessados pelos mesmos processos que incidem sobre os alunos. Mas não teria que estar mais preparado, já que é um professor? Então, mas aí entra outras questões. A formação, isso tem a ver com a formação de professores. Agora, pense comigo, um professor que sai de casa às 6h30 da manhã e muitas vezes trabalha em 3 turnos. Então, de 7 ao meio-dia, de 13 horas às 18 e depois ainda tem o período noturno. Esse professor não consegue ler um jornal, não consegue se atualizar. Então, agora, é difícil também. Tomando como esse exemplo, então, o ideal também é que esse professor não pegasse esses 3 turnos. Tudo bem que tem a lei da sobrevivência, tem suas obrigações, mas tomando essa resposta sua como exemplo, esse professor, por exemplo, no turno da noite, não estaria rendendo como ele rendeu no turno da manhã. O ideal não seria que ele também se organizasse e pudesse dar uma aula tranquila, com fundamentos, em 2 períodos, enfim, para que não se esgote também todas as suas informações? Então, mas como você bem disse, a lei da sobrevivência. O professor, infelizmente, principalmente o professor das escolas públicas, ele é um profissional muito desvalorizado, não é? Então, às vezes, ele tem mesmo que lecionar em várias instituições. O ideal, Eduardo, seria políticas públicas que valorizassem o professor, que dessem um salário digno a esse profissional tão importante e, ao mesmo tempo, tão excluído da sociedade. O ideal seria esse. E, consequentemente, se o professor tivesse
bons salários, ele não trabalharia muito, porque ele teria condições financeiras e até mesmo possibilidade de fazer leituras, de assistir a um filme. O que nós vemos é que muitos professores, infelizmente, passam por anos a fio na rotina escolar e transmitem isso, e isso é reproduzido também no cotidiano e nas suas aulas. Professor, como o senhor enxerga o futuro da educação em nosso país?